Fala, povo de Deus, tudo bem com vocês? Aqui é Tonico TJ do canal Fazendo Deus Conhecido. E vamos com mais um vídeo aqui neste dia. Então, pessoal, vou estar falando aqui sobre um conteúdo, sobre um assunto aqui sério, sobre mensagem subliminar. Estou nessa temporada aí falando pesadamente, falando bem, de uma forma ousada sobre mensagem subliminar, porque o Espírito Santo me incomodou de fazer esses conteúdos que são bastante relevantes, edificantes e para trazer conhecimento para todos nós. Então eu vou falar sobre um desenho que está repercutindo aí na Netflix. Já houve alguns vídeos de algumas pessoas aí falando sobre o desenho, a animação. Mas aí eu também resolvi fazer este vídeo, porque algumas pessoas disseram: TJ, por que tu não faz um vídeo falando também sobre este desenho? O que é que tu acha, o que é que tu pensa, o que é que tu tem para dizer para o pessoal, para as famílias, para os pais? E realmente é um alerta para os pais, para a família, para o lar, principalmente o lar cristão. Eu não podia deixar de fora de dar a minha opinião, de falar um pouco sobre esse desenho, esta animação. E realmente vamos estar falando aqui um pouco do que eu penso, do que eu acho sobre este desenho aí animado, que está aí uma febre e repercutindo aí na internet. E quero deixar aqui, para iniciar este vídeo, 1 João capítulo 3, versículo 8, a parte B, que diz assim: para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Então, dentro deste assunto sobre mensagem subliminar, mensagens ocultas por trás de vídeos, por trás de desenhos animados, por trás de filmes, séries, comerciais, como eu falei aqui em outros vídeos, o Filho de Deus, ele se manifestou para desfazer, para destruir as obras do diabo. Porque este desenho, este filme, seja o que for, esta série animada, é uma obra do diabo, né? Uma obra satânica, uma criação satânica que veio mais uma vez do inferno para destruir o meu, teu lar, para destruir as famílias e principalmente destruir as nossas crianças, os nossos filhos. Então, este assunto, este desenho, este assunto é um alerta para os pais. Volto a dizer, um alerta aos pais. Tomem cuidado. Então, o nome do desenho, ele é Cuphead, né? Que está na Netflix. Eu vou abrir aqui a internet para mostrar para vocês um pouco sobre uma matéria que eu estava vendo aqui. Se vocês quiserem ver esta matéria aqui, só é clicar no Google, colocar aqui sobre, e vai aparecer uma matéria chamada O Satânico Colorido de Cuphead. Veja aqui a matéria aqui, o texto foi bem pesado aqui, ele falando sobre o desenho Cuphead, que não só existe Cuphead, mas também existem outros desenhos também, desde o tempo passado, desde há 20 anos atrás, quando eu me converti, que eu já ouvia falar sobre mensagem subliminar, e já existia desenhos da Disney e desenhos de outras companhias, de outras empresas que também tinham mensagens subliminares. E vou frisar um pouco sobre este desenho. Então diz aqui, o Satânico Colorido de Cuphead, né? Vou clicar aqui para abrir a matéria. Tá aqui o desenho e tá aqui. Diz assim, vou falar um pouco aqui, vou ler um pouco sobre essa matéria rapidamente. Diz assim: Cuphead, cabeça de copo, que significa cabeça de copo, é um clássico do jogo de plataforma lançado em 2017 pelos irmãos canadenses Chad e Jared, com o nome de Estúdio MDHR. Ambos os irmãos sempre foram apaixonados por games e quando crianças brincavam de desenhar seus próprios jogos, como versões alternativas criadas por ele, de Mega Man
Mega Man, né? Que é clássico game da época de NES, que existiam apenas na animação deles, na imaginação deles. A ideia por trás do jogo começou em 2010, mas foi a partir de 2012 que a produção dele inicialmente começou. A princípio, o personagem principal do jogo, Cuphead, foi criado em 2013 com uma proposta bem interessante. Cuphead quis focar em desenhos animados dos anos 30, conhecido pelo seu politicamente nada correto. Ainda em 2013, os irmãos mostraram sua criação em uma feira da Microsoft para jogos indie, com o qual ganhou bastante reconhecimento e atenção do público. Veja vídeo abaixo. A partir de 2014, quando esse fato aconteceu, a dupla ganhou fôlego total para a continuação da produção do jogo através do pequeno estúdio MDHR. Então, pessoal, parando aqui um pouco, que se você observar, era um jogo. Ele começou com um desenho e virou um jogo. Antes deles finalizar o jogo, repercutiu e eles lançaram o desenho. Então eles iniciaram com o jogo. Esse desenho era um jogo. E se você aqui observar que ele é da década, o estilo a pegada do desenho é do estilo dos anos 30. É um desenho daquela época antiga. Dá até para observar que eles parecem muito, deixa eu clicar aqui, eles parecem muito com aquela época quando começou o Mickey Mouse, né? Nos anos 60 por ali, 30 também. E eles parecem muito com o Mickey Mouse quando iniciou ali, quando era preto e branco. Então o formato, a pegada do desenho é como se fosse antigo. E eu observei muito antes de começar a crítica sobre o desenho, eu observei que esse desenho estava assim, tendo algumas animações no YouTube em relação a esse desenho, que meu filho estava também consumindo. Então eu vi que o desenho era meio estranho, não tinha visto ainda nada assim satânico, diabólico no desenho, mas eu já via que ele era meio sinistro, ele era meio estranho, ele é meio como se fosse um tempo antigo e meio escuro o desenho, assim, aquela coisa meio opaca, sombria. Então eu fiquei já meio desconfiado. Eu disse, esse desenho aí deve ter alguma coisa de errado, esse desenho deve ter alguma coisa sinistra aí. E dito e feito, eu disse, eu vou fazer um vídeo sobre este desenho, eu vou pesquisar e se tiver alguma coisa eu vou fazer algum vídeo sobre esse desenho. De repente, apareceu na internet o povo divulgando, olha, o desenho lançou na Netflix tal dia e totalmente satânico. E eu assisti os primeiros episódios, eu assisti e cara, mano, o desenho é muito satânico, muito diabólico. Ele já começa já com o primeiro episódio, um negócio do diabo. E o diabo aparece para eles, eles vão para um parque, estão entediados, não tem o que fazer, estão entediados ali com a vida, tá? Quero aventura, quero me divertir, quero uma aventura, quero ação. E aí de repente eles vão passear e de repente encontram um parque. E aí o parque, eles entram, vê lá que aparentemente parece uma coisa colorida, normal, alegre, natural, e de repente eles não sabem que quem é o dono do parque é o próprio diabo em pessoa. E ali é uma forma de as pessoas vender, fazer algum acordo com o diabo e vender a sua alma ao diabo. Então isso é muito satânico, é muito sombrio. Cara, isso não é desenho pra criança não, mano. Isso não era nem pra estar na classificação de desenho da Netflix infantil. Não era nem pra estar nessa classe, era pra estar na área adulta. E nem na área adulta, porque é uma coisa muito satânica, que isso atrai coisa ruim pra dentro do seu lar, da sua casa, da sua família, e principalmente pros seus filhos. Então, meu amigo, pais, né, você que tem filhos, tomem cuidado, isso é um alerta, é um perigo para o seu lar, para as suas crianças. E eu vou dizer aqui o meu pensamento de uma forma um pouco mais diferente, um pouco mais profunda a respeito disso. Falei aqui um pouco sobre a origem do desenho, li aqui a matéria, eu vou colocar aqui. E qual a história de fundo do game? Cuphead e Mega Man, Chicrinho e Caneco são dois homens xícaras que na ilha do Tinteiro eles não obedeceram seus pais e acabaram parando longe demais no cassino do diabo.
porque o parque era como se fosse um cassino, tá entendendo? E estavam ganhando tanto que estavam quebrando a banca do cassino, até que apareceu o próprio diabo do lugar, oferecendo eles uma nova aposta. Eles poderiam ficar com todo o dinheiro do cassino caso ganhem, perderiam suas almas caso perdessem, né? Caso perdessem, a alma deles era do diabo. Eles perdem no jogo, mas pedem clemência ao diabo, que oferece missão para eles, que eles busquem as almas de todos os outros devedores a ele na Ilha do Tinteiro antes da noite. Então isso é o game, mas o desenho é a mesma coisa. O primeiro episódio vai falando sobre a história, a essência do game, tá entendendo? O jogo é baseado nisso, que eles têm que roubar almas para dar ao diabo, e isso em troca o diabo dá dinheiro a eles, né, moedas. É mais ou menos isso pelo que eu entendi aqui. E aqui é uma análise do satanismo colorido de Cuphead, né? Ele frisou bem pesado. O Cuphead não é o primeiro jogo a abordar elementos de satanismo, demônios, diabo e inferno. O enredo da mostra um diabo cartoonizado, bobo, sendo responsável por todos os vícios do ser humano. Então, se você observar, eles maquiaram a figura do diabo como se fosse bobo, engraçado, como se o diabo fosse dessa forma, para que as crianças, principalmente as crianças, achassem e tivessem uma conclusão, uma percepção que o diabo é algo legal, algo engraçado, bobo, e que a gente pode brincar com isso. Só que não. A gente leu aqui, né, em 1 João capítulo 3, o versículo 8, que para isto foi manifestado Jesus para destruir as obras do diabo. Então não é brincadeira, é coisa séria. Não é para estar brincando. O diabo não brinca. O Satanás não brinca. O filho das trevas, ele não brinca com nada. Enquanto nós, seres humanos, enquanto nós, pais, família, estamos brincando com isto, o diabo não brinca. Não brinca em serviço e não brinca 24 horas. Ele leva a minha vida e a sua vida a sério. Então, tomem cuidado. Então, eu falei um pouco aqui sobre a origem do desenho, né? Mostrando aqui essa matéria, que você também pode observar. A gente tem que tomar muito cuidado. Então, eu vou falar um pouco aqui também sobre a origem de tudo. Que aí é uma parte também principal do que eu estou aqui falando, de uma forma que algumas pessoas não falaram, não frisaram sobre isso, mas eu vou falar aqui sobre a origem disso tudo. Por quê? Às vezes pode vir assim uma pergunta na sua cabeça, e sobre isso que está acontecendo. Por quê? Por que fazem esses tipos de desenho, com esses tipos de conteúdo? Para que colocar em um desenho infantil um diabo? Para que colocar em um desenho uma imagem do inferno? Né? Para que colocar em um desenho coisas pornográficas? Então, às vezes pode vir um questionamento, né, na sua mente. Por que isso tudo? Então, a origem disso tudo está lá em Êxodo capítulo 7. O início lá da criação, o início da história ali do Velho Testamento, na história de Moisés. Se você observar, a origem de tudo isto está ali em Êxodo capítulo 7, que é a história de Moisés, quando Deus levantou Moisés para ir para o Egito, tirar o povo do Egito, para trazer a libertação do povo judeu, e mandou ir até Faraó para que Faraó soltasse, libertasse o povo judeu, o povo de Deus. Mas o que é que aconteceu? Moisés disse: Senhor, como vão me escutar? Como Faraó, que era um dos homens mais poderosos da época, do mundo inteiro, que o Egito dominava o mundo inteiro praticamente, quase o mundo inteiro. Então Moisés disse: Deus, como é que eu vou fazer para convencer Faraó para tirar o povo de lá do Egito? E o que é que eu vou dizer? O que é que eu vou mostrar a ele? Como é que eu vou me apresentar? Como é que eu vou provar que é o Senhor que está falando através de mim? Que é o Senhor que está mandando eu ir lá para Faraó e dizer: solta o povo. O Senhor acha que eu dizendo só isso, eles vão acreditar? Faraó vai acreditar se eu chegar e dizer: Deus mandou soltar o povo.
Na minha mente, na sua mente também ia ser a mesma coisa. Talvez você ia questionar isso a Deus, ia perguntar, não, ó, você vai ouvir Deus falar com você, Deus fala com você e diz, ó, vai ali e manda soltar um povo, vai ali naquele ditador ali, aquele cara ali, general, cara aí, um rei, sei lá, chega lá para aquele rei, para aquele general, para aquele presidente e diga, ó, solta o povo porque Deus mandou soltar o povo. Claro, você vai questionar na hora isso. Você vai dizer na hora, poxa, como assim? Então, ele foi. Mas só que Deus disse, quando você chegar dentro do faraó, você vai mostrar uma prova que sou eu que estou lhe enviando. Então a primeira vez ele foi e Deus disse, joga a vara, e a vara se transformou em uma serpente, uma cobra. Mas aí depois ele voltou, ainda continuou o coração de faraó duro, então ele voltou. Então aí Deus mandou ele e Arão ir voltar lá em Faraó e fazer a mesma coisa. Pegar, só que dessa vez foi a vara de Arão. Arão pegou a vara, Deus mandou Arão pegar a vara dele, o cajado, jogar no chão diante de toda a corte ali do Egito, diante do faraó. E ali ele jogou a vara. Quando ele jogou a vara mais uma vez se transformou numa cobra, numa serpente. Só que aí está a questão, a observação que talvez muitas pessoas ainda não observaram esta passagem bíblica, que até antes de quando eu não era cristão, minha mãe quando eu era pequeno contava a história de Moisés e falava sobre esta parte da Bíblia, essa cena dali, quando Arão joga, transforma numa serpente. Só que a origem de tudo está aí agora. Faraó chama os magos e os feiticeiros que trabalhavam para ele, chamam eles e manda eles também fazer a mesma coisa. E sabe o que aconteceu, meu amigo? Sabe o que aconteceu? Está aqui na Bíblia. Aconteceu que os magos e os feiticeiros, os satanistas da época, jogaram as suas varas, 2 varas, cada um jogou uma vara, e as suas varas se transformaram também em serpente, igual a serpente de Arão. Então você vê ali que a origem de tudo está ali, em Êxodo. A origem do satanismo, a origem da bruxaria já estava ali no livro de Êxodo. Desde o início, há 2000 anos atrás, já ali predominava o satanismo, a magia negra. E você vê que está ali escrito na Bíblia que as varas dos feiticeiros também se transformaram em cobra, só que a serpente de Arão engoliu as 2 cobras. E aí houve ali uma vitória ali, e ali eles ficaram espantados pelo que aconteceu, mas ainda Faraó continuou com seu coração duro, como a gente bem conhece a história. Mas aí cortando aí, parando por aí, você vê a origem. Então, desde os tempos antigos, primitivos, o satanismo, a magia negra, esta ordem satânica, essa ordem escura já existia. Então ela foi evoluindo, acompanhando a humanidade, a evolução da humanidade, a evolução das coisas, da tecnologia, tal. E ainda existe até hoje o satanismo, a magia negra e as mensagens ocultas através de símbolos, de desenhos, de filme, em todos os cantos, empresas, logos de empresas comerciais, a área também musical, também existe o ocultismo e o satanismo por trás. Então essa ordem, ela já existe há muitos anos. Então não é uma mentira, não é uma brincadeira, é uma verdade. Então Jesus, ele sempre levou a sério as coisas do inferno, que não é brincadeira, que a gente não pode brincar, que são real. O diabo é real, o satanismo é real, o reino das trevas é real, a magia negra é real, não é uma mentira, não é conversa. Você vê que, eu deixei aqui anotado, você vê que o Espírito Santo, como eu falei no começo, me incomodou de falar sobre isso. Então parece que foi confirmado, porque está de uma forma contínua agora acontecendo várias mensagens subliminares em desenhos, comerciais, em séries, em filmes, e cantores também, através dos seus vídeos, clipes, estão anunciando a sua religião, a nova era do satanismo, do diabo sobre a humanidade.
querendo de uma forma escravizar e dominar toda a humanidade para ser do lado dele. Então é aquela coisa, o diabo já está destinado ao ir para o inferno. E ele não quer ir só. Ele não quer ir só. Você e eu não nasceu para ir para o inferno. Mas o diabo quer que você vá para o inferno. Então esta é a questão. Então a gente tem que tomar cuidado e estar em alerta, em oração e em jejum, para não ser pego, para não deixar brechas, para que o diabo venha destruir a minha vida, a sua vida e a vida da sua família, do seu lar e dos seus filhos. Então, você vendo que no desenho está repercutindo que se você observar, se os pais seculares estão percebendo e acreditando e recuando e com medo, levando a sério esse tipo de assunto de mensagem subliminar, quanto mais nós cristãos. Aí é que a gente tem que realmente tomar muito cuidado e tem que acreditar numa coisa que é real, porque o pior cego, este é a minha frase de agora em diante, de todos os vídeos que eu vou estar fazendo, o pior cego é aquele que não quer enxergar. Então, cristãos, o que eu fico assim um pouco revoltado e sem entender que como é que essa época de cristãos, essa nova geração, como é que não leva isso a sério. Muitos não levam a sério, não acreditam. Vive suas vidas normais, cristãos normais, criando seus filhos de todo jeito, deixando seus filhos consumir todo tipo de conteúdo, mas não acredita nessas coisas, de mensagem subliminar, satanismo. Então, meu amigo, você não acreditar, não reclame se coisas ruins começarem a acontecer na sua casa, na vida dos seus filhos. Então não reclame, não venha culpar Deus, porque Deus avisa através da sua palavra, através de homens de Deus, como eu falei, que Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo, fazer a gente perceber e descobrir esses tipos de obras satânicas, para alertar a gente. E se você não está dando ouvido, porque uma coisa é quando você não tem conhecimento da verdade, daquilo que é mal, mas depois que você tem um pleno conhecimento de que aquilo é errado, de que aquilo é pecado, que aquilo é mal, que aquilo ali é uma coisa que não é para se ver, não é para se tocar, que é uma coisa consagrada ao diabo, e você continua, aí já se torna pecado. E aí você vai ter sérias consequências, tanto com isso, quanto também com Deus, que vai cobrar de você. Então tome cuidado. Você vê que Jesus teve 3 experiências aqui na Bíblia com o diabo e o mal. Você vê que primeiro foi no deserto. O segundo foi a repreensão de Pedro. Que Pedro disse, não, Senhor, eu vou estar contigo até o final, até a tua morte. E aí Jesus disse, partais de mim, Satanás, porque não conhece as coisas de Deus. Então, Pedro foi repreendido, mas não Pedro realmente foi repreendido, mas algo que usou a boca de Pedro, que foi o diabo, usou a boca de Pedro para que dizer, não, Deus, não vou deixar que você morra. Só que aí era plano de Deus que Jesus morresse, só que o diabo não queria que Jesus morresse na cruz, para não se cumprir a obra da redenção. E aí você vê que Jesus levou a sério aquele momento, ele disse, apartai-vos de mim, Satanás. E você vê que Pedro ficou assim meio sem entender. E depois a aparição do diabo para Jesus, para tentar testar Pedro. Então Jesus chegou para Pedro e disse, olha, o diabo se apresentou para mim, falou comigo. Você está ouvindo isso? Porque eu estou dizendo que isso é real, que Jesus falou. Chegou para mim e disse que queria te testar, te provar. Mas aí eu orei por você 3 vezes, para que o diabo não cirandasse com você, que o diabo não te testasse. E aí o diabo foi embora e não tocou em Pedro. Então veja como isso é sério, veja como isso foi sombrio, como foi uma coisa muito tensa, escura, nessa hora aí que Jesus falou para Pedro. Então Jesus não em um momento brincou com o diabo, com essas coisas. Então isso é importante e muito sério. E você vê que os desenhos da Disney antigo, você vê que já existia uma forma de culto ao diabo. Você vê ali na Cinderela, nos tempos antigos, o desenho da Cinderela, como é que o gato da Cinderela, o nome era Lúcifer, e ela ficava dizendo, vem cá, Lúcifer, vem cá com o gato, tipo,
A criança escutava isso e como se tivessem trazendo o diabo para a sala da sua casa. Como um grande pregador falou antigamente, isso ainda acontece hoje. Quando ele falava sobre mensagem subliminar, ele falou o seguinte, que um certo satanista chegou para ele e disse: nós não precisamos tirar os seus filhos da igreja, nós já estamos destruindo na sala da sua própria casa. E ainda hoje eles estão fazendo isso. Ainda hoje eles estão destruindo famílias através agora da internet e através da sala da sua própria casa, através dos desenhos na televisão, transmitido na televisão, trazendo algo sombrio, escuro. E você vê que quando a criança, eu vou frisar isso aqui, quando a criança ela vê um desenho com mensagem subliminar, que foi feito para a criança, quando ela capta a mensagem subliminar, só a criança ela percebe, só a criança sente e vê alguma coisa. O adulto, às vezes, tem certas mensagens subliminares que não foi feito para o adulto não vê, não tem uma percepção, mas a mensagem foi só para a criança consumir. E às vezes pode acontecer isso com seu filho, com suas crianças. Então, às vezes, você vê que para que um desenho onde de Hércules, que apareceu o diabo em forma de Hades, o nome dele era Hades, num desenho de Hércules também, que é um desenho muito satânico, muito sombrio. Você vê ali os 101 Dálmatas, que o nome da vilã era Cruella de Vil, não era Devil, era Devil. Cruella, o diabo cruel, Devil, diabo, não era Devil, era Devil, Cruella, Devil, o diabo cruel. Então, como é que num desenho de criança mostra isso? Como é que um desenho de criança vem mostrar algo tão sombrio? Então, povo de Deus, isso é um alerta. Esse desenho é um desenho satânico. Cuphead é um desenho satânico. E volto a dizer aqui a você, meu amigo, minha amiga, pais, que se você não acreditar, aí eu não posso fazer nada. Deus também não pode fazer nada por você. Por quê? Se ele estiver consumindo este desenho, outros tipos de desenho, e você não dá importância, não acreditar nisso, quando começar os sintomas a aparecer no seu filho, aí você vai ficar desesperado. Aí você vai querer correr para um psicólogo, vai querer correr para um psiquiatra, vai querer correr para vários tipos de recursos e não vai entender o porquê está havendo mudança na vida do seu filho. Então isso é preocupante, isso é muito sério. Os sintomas e efeitos do desenho podem acontecer quando os seus filhos começarem a ter distúrbios de sono, perturbações noturnas, que é o que começa a dar, mal na escola, isolamento social, depressão, desejo suicida pode acontecer, vontade de se matar, vontade de matar também outras pessoas e o pior de todos, possessão demoníaca pode chegar a seu filho ter, se seu filho estiver consumindo esses tipos de desenhos, esses tipos de conteúdo. Então tome cuidado com a Netflix, tome cuidado com o YouTube, tome cuidado com jogos no celular e outros tipos de jogos e outros equipamentos. Tomem muito cuidado com isso. Então já houve casos de crianças de ficar possessa, de ter suicídio, de se suicidar, matar pais, filhos, matar seus pais, matar seus irmãos, por conta que ele consumiu alguma mensagem subliminar que entrou na sua mente e fez ele fazer tal coisa de ruim. Então isso é muito sério. Então isso é um alerta. Este desenho é macabro, este desenho tem uma forma colorida, talvez meia boba, infantil, que algo inocente, mas não é inocente. Claro que o diabo não vai aparecer de uma forma bastante assim, mas através de um desenho colorido, através de uma coisa boba e inocente, ali pode estar o mal. Então tome cuidado. Então este é o vídeo que eu deixo aqui hoje. Então se você curtiu esse vídeo, compartilhe para todos. Se inscreva no canal se você não se inscreveu. Fortalece esse conteúdo e não se esqueçam, faça Deus conhecido sempre. Fui.